Vamos mergulhar juntos numa das obras mais desafiadoras e, olha, talvez uma das mais incompreendidas de toda a filosofia. Assim falou Zaratustra, do Friedrich Nietzsche. A ideia aqui é a gente desmistificar alguns dos conceitos mais famosos dele. E já começamos com a frase que todo mundo conhece, mas que pouca gente entende de verdade. Deus está morto. Mas calma, não é bem o que parece. O que será que Nietzsche queria realmente dizer com uma afirmação tão bombástica como essa? É fundamental entender uma coisa: isso não é uma declaração sobre Deus existir ou não. É um diagnóstico da cultura da época. Nietzsche estava, na verdade, observando os alicerces, os valores do mundo ocidental, simplesmente desmoronando. Pensa bem, para Nietzsche, a moral judaico-cristã, que por séculos deu um sentido para tudo, estava perdendo a força, perdendo a sua credibilidade. E atenção, hein? Isso não é uma comemoração, de jeito nenhum. É, na verdade, o anúncio de uma crise bem profunda, um baita vazio de significado que estava por vir. E é exatamente aqui que a filosofia dele nos coloca numa encruzilhada. Se os valores antigos estão caindo por terra, para onde a gente olha agora? Bom, os Zaratustras têm uma resposta bem direta: para baixo, para a terra. A ideia é abandonar as esperanças em outros mundos e começar a encontrar o sentido bem aqui, onde a gente está. Só que, antes de mostrar a solução, o Nietzsche faz um alerta bem sombrio. Ele descreve um futuro que a gente precisa evitar a todo custo, sabe? Um verdadeiro beco sem saída para a humanidade que ele personifica na figura do último homem. E este quadro aqui ilustra perfeitamente esses dois caminhos, né? De um lado, a gente tem o conforto que paralisa, o do último homem, que só quer saber de segurança e de prazeres fáceis. E do outro, a jornada difícil do Criador, que se esforça o tempo todo para superar a si mesmo e para criar novos valores. Pois é, esse é o mundo do último homem, a conformidade levada ao extremo. Um lugar onde a paixão, a ambição, a individualidade, tudo isso é visto como se fosse doença. Tudo trocado por um contentamento morno, superficial. É um futuro que, para o Zaratustra, a gente precisa rejeitar com todas as forças. Então, tá, se a gente rejeita esse caminho do último homem, como é que nos tornamos criadores? Zaratustra nos dá um tipo de mapa, uma jornada de transformação do espírito dividida em 3 estágios. São as famosas 3 metamorfoses. Essa jornada do camelo para o leão e depois para a criança, claro, não é literal. Ela representa uma transformação psicológica, sabe? Aquele processo necessário para se libertar da moral que foi imposta e finalmente ter a coragem de criar os próprios valores. O primeiro estágio, então, é o do camelo. É quando o espírito se ajoelha e aceita carregar o peso da tradição, do dever, de todos os você deve que a sociedade impõe. É uma fase super importante, de disciplina, de aprender as regras do jogo para só depois poder mudá-las. Aí, depois vem a rebelião. O espírito vira um leão. Ele encara de frente o grande dragão do tu deves e ruge um sonoro eu quero. Esse é o não sagrado. O leão ainda não cria nada novo, mas ele conquista o território, ele conquista a liberdade que é essencial para poder criar. Só que a liberdade que o leão conquistou é só um espaço vazio. Destruir por si só não constrói nada, e é por isso que depois da fúria do leão vem a criança. Livre do peso do passado, ela é um novo começo. A inocência de criar é o sim sagrado à vida. É a capacidade de criar os próprios valores como se fosse uma grande brincadeira. E afinal, qual é o objetivo de toda essa transformação? É aqui que o Nietzsche apresenta seu conceito mais ambicioso e, sem dúvida, o mais controverso de todos, o Übermensch. O Übermensch, que a gente pode traduzir como além do homem, não é um destino a ser alcançado, é um ideal, um norte. É sobre preparar o terreno, sabe? Construir a ponte para que um novo tipo de ser humano, um ser mais forte e criador, possa um dia existir aqui na Terra. E essa mentalidade é radical. Significa abraçar a vida por inteiro, o que inclui a dor e o sofrimento. Quem busca esse ideal encontra sentido na própria luta, no risco, na superação constante de si mesmo. Não é sobre fugir das dificuldades, é sobre transformar elas em degrau. Olha, aqui é muito, mas muito importante mesmo a gente desfazer um mito. O Übermensch não tem absolutamente nada a ver com raça superior ou dominação. É um ideal espiritual. É sobre o indivíduo que se supera, que cria seus próprios valores. E, ao fazer isso, se torna ele mesmo o sentido da Terra.
No fim das contas, a jornada de Zaratustra é um convite e, ao mesmo tempo, um desafio. Se os valores antigos já não servem mais, e se o conformismo do último homem é um destino a ser evitado, a tarefa de criar sentido recai sobre nós. A pergunta que fica ecoando é: que valores serão criados para preencher esse vazio? E a resposta, como Nietzsche sugere, está em nossas próprias mãos.